mensageiro da noite. Vamos alimentar da palavra nesse momento. Pastor Antônio. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, que tem por título A Mulher do Fluxo do Sangue. Sexta vez consecutiva. Talvez eu vou emendar o 2026. Mas é bom. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25, diz a palavra do Senhor. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, ela só piorava. Ouvindo falar de Jesus, aqui está o segredo, ouvindo falar de Jesus, a igreja pode repetir no 3, 1, 2, 3. Veio por detrás dele entre a multidão e tocou nas suas vestes. Dizia ela consigo, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo sairá poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido estas palavras, repita comigo: Jesus ouviu aquelas palavras. Deus, graças te damos por esta oportunidade, ó Pai, de uma vez mais poder estar aqui diante de Ti e diante da Tua presença. Senhor, na noite desse dia te faço um pedido, que não seja mais eu, mas a Tua presença em minha vida, e que a igreja não venha ouvir o que querem, sim, o que precisam e o que necessitam, para sair daqui ainda mais edificado, em o nome de Jesus. Amém. Toma o teu lugar adorando o nome do Senhor. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui. E hoje fosse seu último culto, como seria o seu culto? Hoje eu ia passar a bola para o diácono Adriano. Falei para minha esposa: hoje eu não vou pregar. Estou mais de uma semana com dor de garganta, forçando muito a voz. No meu coração eu penso o seguinte: toda vez que eu cultuo a Deus, o meu pensamento é: se Jesus voltar após um culto, eu tenho entendimento que eu entreguei o meu melhor. A garganta não aguenta. Um dia eu saí de uma mensagem, o irmão falou: cuida da tua voz, tu pode ficar com calo. Falei: amém. Eu não já estou. Jesus está aqui.
E se eu ficasse falando a noite toda que Jesus está aqui? Seria algo muito repetitivo para você? E pregar a mesma palavra durante 6 vezes consecutivas seria repetitivo para você? Estamos diante de um texto que tem 2 personagens nesse texto. Me anima aí, Bruno. Um é a mulher do fluxo de sangue. O outro é Jairo. Nesse texto, eu encontro 2 problemas. Um problema antigo, o outro problema recente. O problema antigo, a mulher do fluxo de sangue. Ela sofria há 12 anos. O problema recente, a filha de Jairo estava à beira da morte. 2 tipos de problema. Um era recente, o outro já tinha 12 anos. E no problema de 12 anos, a mulher não precisava ter passado esse tempo todo sofrendo. Por que ela passou sofrendo? Porque talvez ela emprestou os ouvidos para quem não tinha que emprestar. Porque aquela mulher, ela tinha uma condição boa. Porque o texto vai dizer, a gente acabou de ler, que ela vendeu tudo que ela tinha. E por ninguém ela poderia ser curada. Se vendeu tudo que tinha, significa que emprestou o ouvido. Para quê? Para as pessoas opinarem sobre a vida dela. Imagina alguém com uma enfermidade, com condições boas. Olha, vai lá que tem um cara chamado Chico Xavier que ele resolve o teu problema. Ele vai pegar umas plantas com umas boldas, vai dar 3 chicoteadas no teu rosto e o negócio vai resolver. Pagou, não resolveu. Vai naquele médico tal lá, ele é o melhor da região. Pagou, não resolveu. Depois que perdeu tudo que tinha, e depois de se passar 12 anos, o texto diz, e ouvindo falar de Jesus. Aquela mulher demorou muito tempo para ouvir falar de Jesus. Ela teve que ter perdas. E nessa perda gerou dor. Que junto com as dores veio os traumas. Porque quanto mais tempo ela relutou em ouvir a voz de Jesus, mais ela sofreu. E cá entre nós, para quem você tem emprestado os teus ouvidos? Porque todos nós vamos enfrentar adversidade. E eu te faço uma pergunta. Que tipo de pessoa você está ouvindo no teu dia mal? É aquela pessoa que quando conta o problema, você fala assim, realmente, isso é uma situação perdida. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Ou é aquela que quando tu conta o problema, alguém vira para você e fala, fique em paz, Deus está no controle da tua vida. Tudo vai dar certo, tudo vai voltar para o lugar. Para quem você tem emprestado os teus ouvidos? Porque dependendo para quem tu tem emprestado os ouvidos, você não consegue nem ir até o final no evangelho. Eu estava numa corrida domingo passado. Pensa num cara competitivo, sou eu, irmão. Eu posso estar despreparado para algo, mas se eu botar no meu coração que eu vou, eu vou. Eu fui correr 10 quilômetros, irmão, e não corro nem 3. Falei, vou me inscrevi, foi passando o tempo, não me preparei, irmãos. Irmãos, a minha perna já estava dobrando, eu não estava aguentando mais. Eu cheguei para o camarada do lado e falei, meu amigo, falta quantos quilômetros? Que a gente ficou dando volta na base aérea. Eu falei, isso aqui não acaba. E passava no avião, no helicóptero, ia lá e ia cá. Aí eu emprestei o ouvido para uma pessoa que estava atrás de mim.
Ela falou, e para mim não dá mais não. Aí eu emprestei o ouvido e no meu coração eu falei, realmente ela tem razão, eu vou parar junto com ela. Mas eu vi um cara que me passou, e enquanto ele estava me passando, eu dei um pique, falei, falta quanto? Ele, 7 quilômetros, falta mais 3, bora. O de trás estava dizendo, não dá mais não. O da frente passou e falou, falta mais 3, vambora. Quem eu ouvi, irmãos? Eu ouvi o da frente e fui. Sabe o que me motivou? Quando eu tô indo. Teve uma hora que eu tentei parar, eu forcei tanto minha perna, que eu tentei parar e a perna foi sozinha. Aí foi tipo lá na viagem, lembra, Lili? Caraca, tava no automático, eu falei, eu não conseguia mais parar. É sério. Aí quando eu pensei em desistir, eu falei, cara, não dá. Irmãos, passou um camarada de mais ou menos 70 anos. Ele foi passando, eu falei, aí não, que isso? Mano, e fui. Falei, não, tá, que isso? Metade da idade dele fui. Daqui a pouco eu parei mais um pouco para isso, eu falei, deixa o coroa aí. Sabe o que Deus falou no meu coração? Não adianta você querer acompanhar sem ter um preparo. Aí Deus ali falou no meu coração, não é sobre idade, é sobre preparo. Eu tenho uma frase no meu coração que diz, evangelho não é tempo, evangelho é intensidade. Não é o quanto eu estou na igreja, é o quanto eu me dou. Por isso que tem pessoas que estão aqui desde o início, mas não vai para frente, por quê? Talvez está ouvindo pessoas erradas, dizendo, não vai dar certo, não vai acontecer. Que tipo de pessoas você tem ouvido? Jesus está dizendo para você, você é capaz, vai acontecer, vai dar certo. Você só precisa tomar a atitude e escutar as pessoas certas. Mas o problema de algumas pessoas é que não quer sentar para ouvir, para ser aconselhado. Por quê? Para ser aconselhado precisa abrir o coração e falar onde está o problema. Esse é o problema das pessoas. Eu estava conversando com um camarada que o casamento dele acabou. Eu falei, por que acabou? Ele, porque quando estava no caos, era para eu pedir ajuda e eu não pedi. Ouvi um monte de pessoas dizendo, isso acontece em todos os casamentos. Então um dele foi mais um que entrou para a estatística. Sabe por que eu e você está aqui? Porque a DAG é uma igreja, é uma família. Um ajuda o outro, um conselha o outro, um escuta o outro, está um com o outro indo até o final. Porque o propósito é um só. Quando a gente não está pronto a ouvir, esse é o problema. A gente está falando demais e ouvindo de menos. Então tá difícil o aprendizado, porque ao invés de você sentar para ouvir, você quer ficar falando. Aí Jesus está dizendo, senta para ouvir. Eu que estou dizendo isso? Não, é a Bíblia. Tiago capítulo 1, 19. Todo homem esteja pronto a ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. E a gente quer falar. E no meio dessa falácia aí as coisas estão dando ruim. Estava aqui numa reunião de obreiros. Falei uma frase simples. Quem estava aqui aquele dia? Eu falei aqui uma frase para falar para todo mundo. E no final a frase se perdeu toda. E botaram até nome de pessoa que não era para estar. Sabe o que é isso? São pessoas falando demais e ouvindo de menos. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E na hora que ela ouviu falar de Jesus, ela teve o quadro dela mudado. Quando? Quando ela teve atitude. Então eu escuto falar sobre Cristo, aprendo sobre Ele e eu tenho atitude de quê? De ir até Ele. Cá entre nós, para você que está no anonimato, parece que vai ser mais difícil. Por quê? Olha o texto que a gente leu. O texto diz que Jairo se aproxima e já tem acesso a Jesus. Por quê? Tem nome.
tem currículo, tem história. E a mulher do fluxo de sangue? No anonimato. Para ela chegar até Jesus, ela passou por quem? Pela multidão. E por que não abriu, irmão? Por que não foi como Jairo? Porque não tem nome. Não tem status. Mas sabe qual é o bom? Porque não precisa ter nome e nem status para fazer a carruagem andar. Vocês estão vendo isso aqui? Para vocês, são algo simples. Eu estava conversando com a liderança de missões. Tá vendo isso aqui? Quem trouxe uma pasta de dente, diga glória a Deus. Sério. Sabe para onde vai isso aqui? Para Bolívia, terra indígena. Isso aqui é um gesto que você está fazendo, que vai chegar para pessoas ouvir Jesus. E você não está tendo nem acesso a essa pessoa. Escuta, às vezes o anonimato fazendo é mais importante do que quem fala em público e não vive nada do que prega. Isso daqui não é obra de Deus? Claro que é, irmãos. Vai chegar em pessoas que você não tem acesso, mas você entregou. Aí é por isso que tem pessoas que lá no céu vai ficar meio perdida no galardão. Porque tu não entende. Porque tu acha que evangelho é microfone, é para quem está em status, quem vai aparecer lá no Instagram depois que cantou, que pregou, que deu saudação. E quem trouxe isso aqui? Que vai lá para a Bolívia. E vai ter culto lá durante uma semana que um amigo meu vai fazer. E vai levar a mensagem de Deus. Através disso aqui. Antônio, por que tu está falando isso? Porque são pessoas que trouxeram no anonimato. Mas são fundamentais para fazer a carruagem andar. Jesus está dizendo, você não precisa de nome para marcar a tua história. Você não precisa de nome, não precisa de microfone para fazer a diferença. Ainda dá para fazer a diferença com gesto, com atitude, saindo do meio da multidão, tocando na orla de Jesus, tendo atitude. Porque quem tem atitude recebe primeiro. Jairo tinha nome, tinha status, tinha. Mas a mulher saiu do anonimato, tocou, rompeu a barreira, rompeu as dificuldades e recebeu o seu milagre. Por quê? Porque ouviu. E quem ouve e se acha pequenino, é você que Deus quer. A Dag, eu amo essa igreja. Porque é uma igreja de pessoas simples, que ninguém aparece muito. E aqui está o segredo, para onde eu vou pregar, irmãos? Eu conto. O segredo, o nosso maior segredo, é a unidade. Acaba o culto, nem todos vão embora direto. Até os visitantes é difícil, que o Davidson já fica lá na porta para travar o camarada. Olha o Renato, fica de pé, cadê o Renato? Fica de pé. Quanto tempo tu tá vindo aqui? 1 mês e pouco, irmão. Não conhecia ninguém. Já está aqui à vontade. Chegou pro coordenador de obreiro. Eu quero fazer parte disso aí. E qual é o problema? Tá 1 mês e meio. Não é tempo, é intensidade. Não falta um culto. Tá na escola bíblica. Sabe o que é isso? É uma igreja que abraça quem quer compromisso. Se você quer compromisso e tá ouvindo a voz de Deus, vem porque o altar te espera. Aqui é uma igreja do menor. Aqui é uma igreja que funciona porque os pequenos são unidos. Porque lá fora tem os grandões, deixa os grandões lá. Porque a igreja que a gente tá ajudando é um campo grande. Que outras filiais não querem ajudar. Mas a Dag, a pequenina, a gente está junto. E final de novembro, a gente vai para onde? Para Angra. Tribo indígena. Eu gosto dessas loucuras. É o quê? Anonimato. Ninguém está vendo, mas a gente está fazendo.
A ADAG está chegando em lugares que ninguém nunca imaginou chegar. Por quê? Porque tem alguém acreditando no projeto, tem alguém acreditando nos sonhos. Hoje eu quero liberar uma palavra para os menores da casa aqui. Jogue a tua mão direita para o alto. Você é fundamental no corpo de Cristo. Você é especial para essa igreja. E Deus está dizendo para você: tem um propósito contigo nesta casa. Tem um propósito contigo nesse altar. A mulher ouviu falar. Jesus ouviu falar. Quando a mulher ouve falar de Jesus, ela tem um quadro mudado. Por que recebeu primeiro? Eu gosto porque evangelho prioriza pessoas esquecidas, pessoas pequeninas. Você já ouviu isso? É mensagem antiga do Antônio. Ezequiel 37. Ezequiel é levado pelo Espírito para o vale de ossos secos. Ele está em volta do vale. E o Espírito faz uma pergunta para ele. Ezequiel, tu conhece? Pode esses ossos? Tu conhece? Ezequiel, pode esses ossos? Qual é a resposta do profeta? Senhor, tu sabes. Porque profeta que é profeta não fica batendo no peito dizendo que é. Profeta que é profeta faz. Ele não precisa de fama nem status. Ele joga para Deus. Senhor, tu sabes. Mas para ele ouvir, para ele estar atento, o que Deus queria, naquilo que estava morto, ele teve que ter o quê? Ouvidos. Ezequiel profetiza, irmãos. Estou falando sobre o menor, sobre quem escuta. E Ezequiel profetiza o quê? Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Vamos lá. Os ossos estavam secos, sim ou não? Eram numerosos, sim ou não? Estava morto, sim ou não? O profeta profetizou naquilo que estava. Tu já sabe. Quem profetizou? O profeta. Naquilo que estava. Mas ele falou com os ossos, sim ou não? E que tipo de osso ele falou ali? Qual é o maior osso do corpo? Qual é o maior osso do corpo? Qual é o menor osso do corpo? Estribo. Ele fica onde? Qual é o maior osso do corpo? O fêmur. Grandão. De 40 a 50 centímetros. Qual é o menor osso do corpo? Pega a sua mão direita assim, ó, dedo de profeta. Faz assim, ó. Estribo. Fala, 3 milímetros. Não aparece. Não tem status. Mas foi fundamental para unir o corpo. Porque quando Ezequiel profetiza, o fêmur está lá, o grandão está lá, outros ossos estavam lá. Mas o que trouxe união para os ossos ganharem estrutura foi o estribo, o pequeno, o menor. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui: você é pequeno, você é o menor e você é fundamental para esse corpo. Jesus está liberando uma palavra para você e está dizendo: chega de complexo de inferioridade. Você pode, você é capaz. Deus tem um projeto lindo com a tua vida. Tu vai ganhar tua família toda para Jesus, porque o Deus que faz a promessa é o Deus quem cumpre a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você está ouvindo isso, Jesus está gritando e está dizendo: é através de você que o quadro vai mudar, é através de você que as coisas vão voltar para o lugar. Não é sobre quem
aparece. É sobre quem desaparece. Jesus está dizendo para você: tu é o pequeno, tu é o menor. Porque evangelho não é sobre pressa. Evangelho é sobre chegar. Pensa no menor da casa, Davi. Está todo mundo reunido, irmão. Os irmãos tudo querendo reinado. Eliabe, Abinadab, Samar. Os irmãos de Davi estão reunidos por quê? Porque querem um reinado. Querem um status. Mas e cuidar da ovelha do pai? Não gera status. Cuidar da ovelha do pai não dá visibilidade. Aí Jesus está dizendo: será que você consegue fazer aquilo que ninguém faz no oculto? Porque a estrutura do crente, ela não se dá naquilo que eu faço na frente de todo mundo. A estrutura do cristão, ela se dá naquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Você não jejua para ninguém ver. Você não ora de madrugada para ninguém ver. Você não lê a Bíblia para as pessoas verem que você está lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque isso não aparece, mas é isso que gera estrutura. 2 horas de culto não irá gerar estrutura na sua vida. Jesus está dizendo: quer ter uma vida estruturada na presença de Deus? Aprenda a fazer aquilo que não dá status. Leia a palavra, jejua, oração de madrugada. Tu tá com insônia, tá tomando estamin para dormir, gadernal, tá fazendo um monte de coisa. Jesus está dizendo: é eu que tô te acordando de madrugada, porque é de madrugada que eu quero ter intimidade contigo, é de madrugada que o sono não vem. Eu quero que você levanta, dobra o teu joelho pra gente zelar pela nossa amizade, mas você tá na cabeça: não, é insônia, é insônia. O Espírito tá dizendo no teu ouvido: não é insônia, é intimidade que eu quero. Levanta, toma uma posição, escuta a minha voz, porque a partir de hoje eu quero mudar o quadro. Mas qual é o nosso problema, irmão? A gente vem para o culto. Não, fulano de tal vai vir dar um abraço hoje. O cara que abraça 10 pessoas por culto não veio hoje, o John. Então não vai ter abraço. Entrega 18 revelação por culto, não veio hoje. Então hoje é o quê? É ouvir a palavra do Senhor aqui e praticar onde? Lá dentro da tua casa. Quer ter uma vida estruturada com Deus? Aprenda a fazer essas coisas. Aprenda a honrar e servir a Deus no oculto, no anonimato, onde ninguém está vendo. Porque o milagre foi ostensivo. Todo mundo viu, mas a dor do processo. Foram 12 anos sangrando para um dia de milagre. Foram 12 anos chorando para um dia de milagre. Aperta a mão de quem está do teu lado aí. Olha na menina dos olhos dele ou dela e fala assim: até quando você aguenta chorar e ainda adorar? Fala com voz de profeta: até quando você aguenta não ver os resultados e ainda assim entregar o melhor? Fala assim, ó: até quando você aguenta suportar o evangelho em prol de Cristo? Até quando você aguenta, meu irmão? Até quando você vai permanecer de pé? Porque o couro vai comer, a prova vai chegar, a dor vai chegar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por amor de ti, somos levados ao matadouro todos os... Paulo, quando ele quer falar dele, ele não fala de quando ele passava. As pessoas tocavam e era curado. Não. Ele fala das coisas que ele passou. Fome, nudez,
frio, traições. E ele declara: em todas essas coisas, somos mais do que vem. Qual o problema que a gente cria na nossa mente? Que a gente é mais que vencedor quando tu tá com a chave para apresentar o carro. Quando tu tá com a chave para apresentar a casa. Quando tu tá com a tua vitória para contar. E quando tu tá na prova? E quando as coisas saem do teu controle? Será que você consegue entregar o seu melhor? Porque pregar um Cristo que só traz resultado em terra, Paulo vai dizer que somos mais do que amaldiçoados. Por que algumas igrejas estão cheias? Porque o produto já não é sobre Cristo. É sobre o que pode oferecer. Vamos fazer campanha. Chave do carro, chave da casa, porta de emprego. Qual é o problema? Que a pessoa vem por isso e quando ela conquista, ela vai embora. Ainda bem, graças a Deus por isso, que o que se prega aqui na DAG é: Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta. Tu serve a Cristo. Se a porta abrir, Deus é fiel. E se continuar fechada, Deus continua sendo fiel. Se Jesus curar, Ele é fiel. E se não curar, continua sendo fiel. Porque a promessa maior não é o que Ele pode fazer na terra. A promessa maior é o que Ele ofereceu no céu. O que? Salvação, eternidade para mim e para a tua vida. Você pode ficar de pé? A mulher do fluxo de sangue, ela escuta sobre Cristo, rompe a barreira, toca na orla, é curada. Ouviu, praticou, está sozinha, individualidade, conseguiu um milagre. Agora, Jairo, ele está com Jesus. E quando Jairo está pisando, perto da sua casa, o texto vai dizer que alguém grita e fala: por que incomodas o mestre? A sua filha está? Isso aqui mexeu com a minha mente quando Jesus me falou. Porque eu falei: Jesus, por que estava todo mundo chorando? E Jesus, quando chega no ambiente onde está todo mundo chorando, porque a menina está morta, aí Jesus fala assim, ó: não está morta não, está dormindo. O que eles fizeram? Começaram a rir. Aonde no ambiente de dor, dentro da tua casa, Jesus está dizendo que não está morto, está dormindo. Se está dormindo, tem esperança. Jesus está vindo trazendo esperança e quem está dentro da casa está rindo. O que é isso? Eu fui pesquisar, irmão. Eu vi que naquela época era bem tranquilo. As carpideiras. Repita comigo, carpideiras. Tu já viu nos filmes? São essas mulheres que eram pagas para chorar quando alguém morria. Então a casa está lotada. Tem gente chorando. Jesus chega com a esperança. E quem está chorando começa a sorrir. Por quê? Porque está sendo paga. Para quê? Para se alimentar da dor de alguém. Entende por que Jesus mandou todo mundo sair? Porque Jesus não vai fazer nada em ambiente sujo. Aí você está reclamando que pessoas estão te abandonando. Jesus consegue ver aquilo que tu não vê, enxergar aquilo que tu não enxerga, ouvir aquilo que tu não consegue ouvir. Aí tu está reclamando que pessoas te abandonou, que pessoas saíram da tua vida. Ah, irmão, vai precisar passar alguns processos para entender o que é isso. Porque quando o T do Guandu estava lá, ó, o som, a mala fechada, abria a mala, virava baile. Aí pastor Eldo mandava mensagem: vou no culto hoje, vou nada, que culto? A vida tá boa aqui, ó.
Tô com os cria. Aí o que acontece? Aí o empolgadão sofre acidente de moto. Cadê os cria lá no Pedro II? Aí não tinha nenhum cria, nenhum amigo. Quem ficou lá? Irmãozinho, irmãzinha, papai e mamãe. São os de verdade. Mas eu enxerguei isso? Não. Por quê? O meu momento de alegria estava me fazendo enxergar que geral é amigo. Geral está comigo. Mas quando eu passei o processo e quase perdi a minha vida, só ficou a família. E se não fosse a dor? Eu não ia enxergar quem era de verdade. Aí você está reclamando dos processos que está passando. Aí Jesus está dizendo, está passando porque eu estou limpando. Está passando porque eu estou tirando. Aí quando Jesus chega, ele vira e fala, ó, sai todo mundo. Jesus limpa tudo. Eu sei que o tempo é de crise, irmão, mas eu não estou nem aí. Existem pessoas que vão ficar desempregadas mesmo. Quem? As carpideiras, que são contratadas para se alimentar do teu choro, do teu luto, da tua dor. Vai ficar desempregada e vai ter mais gente perdendo emprego. Quem? O coveiro. Por quê? Pode fechar a cova vazia. Por quê? Não vai enterrar a menina. A menina simboliza sonhos. E Jesus está dizendo, não vão enterrar os teus sonhos, não vão enterrar os teus projetos, não vão enterrar aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Jesus está limpando por amor de ti. Jesus está tirando porque Ele quer o melhor para você. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai ser necessário as pessoas saírem. Fecha os teus olhos nesse momento. Quais são os tipos de pessoas que precisam sair da tua vida? Antônio, parece que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Precisa tirar o inchaço. Precisa tirar aquilo que está impedindo Jesus de entrar. Porque ambiente que Jesus entra não pode ficar sujeira. Para você querer ter o resultado de Deus, precisa estar sujeito à limpeza. E quando Jesus limpa, dói. Quando Jesus limpa, dói. Quando Jesus limpa, dói. Você vai falar, abandonaram nada. O importante é que Ele está comigo. E eu vou enxergar quem é de verdade. Pega na mão de quem está do teu lado, vai. Libere essa palavra para ele e para ela. Fala, Jesus está limpando porque te ama. Jesus está limpando porque te ama. Jesus está limpando porque te ama. Jesus está aqui. Parece que está sozinho. Parece que está sozinho. Você diz que não tem jeito, Mas Deus me diz Espírito que Santo tudo de é Deus. possível. Você diz eu não posso. Espírito Santo de Você Deus. diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos. O que passou Você não pode volta declarar mais. isso? Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Vamos voltar a sonhar. Vamos voltar a acreditar naquilo que Deus te entregou. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda Jesus está te convidando. sonhos. Te convidando a voltar a viver o que Ele sonhou para a tua vida. Você diz eu não posso. Você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo,
fez parar. Vou te sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Vou te sonhar. Tua dor se fez parar. Vou te sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito de hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos. Vou te sonhar. Vou te sonhar. Deus ainda realiza. Vou te sonhar. Deus ainda realiza. Escute isso, eu faço o apelo e encerro. No início da passagem, Jairo está se prostrando. E Jairo, por se prostrar, ele corria o risco de perder todas as amizades. Por quê? Ele era um dos principais da sinagoga. Era amigo de fariseu, saduceu. Então, como Cristo era uma ameaça para essa liderança, quando ele se prostra, ele está dizendo o seguinte: eu acredito que é você o Messias. Eu acredito que é você o Deus da segunda chance. Então Jairo, ele está se prostrando. Ele está aceitando ter perdas, porque ele entende que é Jesus que pode mudar o quadro. Aleluia. Escuta isso. Jairo, no início da passagem, ele se prostra. E no final da passagem, a filha dele está de pé. No início da passagem, Jairo está prostrado, rogando a Cristo. Por quê? O problema está em casa. Quando ele roga a Cristo e convence Cristo a ir até em casa, Jesus soluciona o problema dele aonde? Dentro da casa. Existem pessoas que não entendem, não quer se prostrar diante de Cristo. É por isso que está carregando o problema dentro de casa. Porque não reconhece a Cristo. Já que não reconhece a Cristo, não carrega Cristo para dentro de casa. Vir em 2 horas de culto não te torna cristão. Estar vindo culto após culto não te torna cristão. O que vai te tornar um cristão, fazer parte do corpo, é entender que tu se prostra hoje e tu leva ele amanhã para dentro da tua casa. Jairo se prostrou porque entendia que dentro da casa o sonho estava morto. Se Jairo não se prostra, continua amigo dos fariseus, continua com o título lá, ó, aonde? Na rua. E dentro de casa, o sonho está morto. Nenhum sucesso fora vale um fracasso dentro de casa. Jesus está dizendo para algumas pessoas: hoje é o dia de vir. Hoje é o dia de se prostrar para levar ele para dentro da tua casa. Hoje é o dia de vir aqui na frente e falar: Deus, a partir de hoje eu quero me prostrar, porque eu quero chegar lá e tirar o inchaço, tirar as pessoas que eu achava que queriam o meu bem, mas estava sendo paga para chorar, estava sendo paga para se alimentar da minha dor. A igreja de olhos fechados. E eu pergunto: tem alguém para retornar para Jesus? Tem alguém que quer se prostrar diante dele hoje e levar Jesus para sua casa, para ressuscitar aquilo que estava morto? Eu te dou 30 segundos para tu tomar essa decisão. Se você quer ter o quadro mudado da tua vida, entende que enquanto tu está no altar, Jesus vai para tua casa ressuscitar aquilo que estava morto. Vai ter perda, vai doer, vai, mas é melhor ter perda, é melhor estar doendo com Jesus do que sem Ele. Aonde está a primeira vida para Jesus? Onde o vento soprar, a terra pode Jesus te espera, meu irmão. mas os planos de Deus
passares pelo fogo, Ele não te queimará. Enquanto tá aqui, Deus Pois mudará, tá? eu estou contigo, Enquanto tá aqui, Deus filho. muda. Eu estou contigo, Vai, agora é a hora, vamos! eu estou Cadê você? contigo, filho. Cadê você? Vai! Eu estou Joga a tua mão direita pra contigo. adorar a Ele! E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Todas as jovens aqui, as jovens, todas as jovens, Ninguém pode te levantar. faz uma roda entre elas, solta a mão dela aí, guerreiro. Solta a mão dela aí, faz uma roda entre elas ali. Olha aqui pra mim, tu é do altar. Não adianta você depositar as tuas esperanças em coisas e pessoas. Tu é do altar. E hoje o altar te cerca e te diz: é noite de voltar a sonhar. Tu tem uma chamada e tu sabe disso. E hoje Deus te apresenta uma família e diz pra você: o projeto ainda está de pé. Toda maldição hereditária da tua parentela toda vai ser quebrada em você. Porque vai ter um casamento abençoado, vai ter uma família abençoada, e não vai passar por nada do que tua mãe passou, porque tu é resposta de oração. Abraça ela aí. Abraça aí que Deus vai tratar ela. Cadê você? Oh, vem aqui, vem aqui. Vira e mexe, uma hora essa foto vai chegar para você. Tem um pregador aqui, que quando ele retornou, ele tava com o cabelo assim, na régua, lourão, fica do lado dele. Tupu que andem que achar. Um dos maiores pregadores desse Rio de Janeiro. Veio como você está hoje. E hoje ele vai te dar um abraço. Dá um abraço nele. Pode falar, vai ser pregador da palavra. Se tomar posse do que Deus tem para a vida dele, vai ser pregador da palavra, como Deus fez com você naquela noite de terça-feira, te salvando a tua casa, te dando uma esposa, uma família, um casamento abençoado. Hoje o que está em você vai alcançar ele. Agora, agora, agora. Agora! Pode o silêncio até. Quem vem comigo? Vem! Quem vem comigo? Cadê a Dag? Vamos a Dag! Vamos a Dag! Vamos entregar o melhor! Eu vivo pela fé e tenho Deus que estende a mão pra me levantar. Vamos! 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 Sei em quem eu tenho crido e é poderoso. Já renova, Jesus! Pra fazer a Já renova, Jesus! Já traz renovando! Já traz renovando! Já traz renovando! Já traz renovando! tenho vida em Deus, vida em Deus, força em Deus, esperança em Deus. Eu tenho tudo em Deus. Letícia, põe a mão no coração dela aí. Filha, olha aqui pra mim. A paz que excede todo entendimento, ela tá te alcançando.
Tarabadá que acha. Jesus está fazendo assim, ó, com a mão dele, ó, arrancando toda a mágoa. Sabe por quê? Essa mágoa não te deixa seguir. Jesus está dizendo, libera o perdão e prossiga. Libera o perdão e siga. Libera o perdão e viva o melhor que Deus tem para a tua vida. Dê um abraço nela. Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar.